Estreando mais uma série nova aqui no canal da Comunidade Ambiental, Estudo de Caso. E se você já conhece nosso estudo de caso, sabia que nós falamos de casos práticos, como é que eles foram resolvidos, quais foram os acertos, os desacertos de todo o processo. E o estudo de caso de hoje, sem enrolação, é sobre um papagaio que foi regularizado através de uma ação judicial depois que o IBAMA ameaçou apreendê-lo. Como é que iniciou tudo isso? O tutor desse animal foi notificado pelo IBAMA para apresentar documentos de regularidade do animal. O certificado de registro, o registro no CISPES, então, vários documentos. Só que esse tutor não tinha os documentos do papagaio porque o papagaio não era regularizado. E de onde é que veio esse papagaio? Ele foi encontrado próximo à casa desse tutor, no chão, ainda filhote, muito desnutrido e prestes a morrer. O tutor, então, salvou o animal, levou ele para casa, alimentou, deu a medicação necessária e o animal, o papagaio, então, passou a ser um membro da família. Ele nunca teve as asas cortadas, não vivia em gaiolas, isso é muito importante. E o IBAMA, então, notificou, descobriu que esse tutor tinha e notificou, só que como ele não tinha essa documentação, ele não poderia apresentar, ele não tinha documentos para apresentar ao IBAMA. Passado algum tempo, esse tutor ele fez a resposta à notificação do IBAMA, explicando que esse papagaio foi localizado próximo à sua residência e contando toda a história, e por isso não tinha a documentação, mas que o papagaio ele era livre, ele podia voar a qualquer momento para a natureza, ele convivia com outras aves, só que o IBAMA não gostou dessa resposta e notificou novamente o tutor para que retirasse todos os vídeos e fotos do animal das redes sociais, por onde o IBAMA havia tomado conhecimento desse papagaio. E ameaçou apreender o papagaio. Então, novamente, aí numa segunda notificação, o IBAMA ameaçou apreender. O que o tutor fez? Com o risco iminente de apreensão, o tutor acabou buscando um auxílio de um advogado ambiental. E esse advogado, então, achou pelo melhor caminho propor uma ação judicial de regularização de ave silvestre. Bom, o advogado, então, propôs essa ação para o tutor com um pedido de tutela antecipada para que o IBAMA se abstesse de apreender o papagaio. E deu certo. O juiz, ao analisar, antes mesmo da citação do IBAMA, deferiu a tutela antecipada, proibindo o IBAMA de apreender o papagaio. O processo prosseguiu, o IBAMA foi citado e apresentou contestação. Apresentou defesa no processo, porque o autor queria regularizar o papagaio, e o IBAMA, por outro lado, em sede de defesa, em sede de contestação, dizia que era impossível regularizar o animal e que ele tinha que ser apreendido para eventual soltura no ambiente natural, readaptação e soltura. Mas veja, esse papagaio ele já vivia solto. Em nenhum momento o tutor do papagaio o prendia em gaiolas ou qualquer espécie do gênero. O animal tinha pleno acesso à natureza, convivia com outros animais, então não há necessidade de apreender um papagaio que já vive solto, mas tem contato com humanos, para que ele seja readaptado. O IBAMA, o que o IBAMA queria? Aprender o papagaio para que ele aprendesse a não ter relação com humanos, a não ter contato com humanos. Mas isso acabou não dando muito certo. Foi um processo que tramitou rapidamente e o juiz, ao analisar o caso, durante a sentença, ele julgou procedente, ou seja, julgou favorável ao autor da ação, determinando que o IBAMA procedesse todos os atos necessários à regularização do papagaio e não procedesse nenhuma apreensão. O que mais nós temos nesse caso aqui? Os fundamentos do juiz, muito importante. O juiz, na sentença, ele disse que o animal ele tinha um bem-estar. Ele estava
no convívio com humanos, tinha laudos veterinários e provas como declarações testemunhais, isso é muito, muito importante para uma ação de regularização de animal silvestre. Então, o juiz entendeu que eventual apreensão do papagaio geraria mais malefícios do que benefícios. Então, a apreensão seria maléfica, enquanto sua manutenção no ambiente que ele estava, ou seja, deixá-lo como tutor, não traria tantos prejuízos quanto a apreensão. Isso é bastante importante também. Na sentença, o juiz também trouxe jurisprudência, que são casos semelhantes onde os tribunais, esse juiz é o de primeira instância, então, tribunais de segunda instância julgaram também procedente essas ações favoráveis às autores de ação para que fosse regularizado. Mas a gente já vai ver que temos alguns requisitos para esse tipo de ação, certo? Não é porque você encontrou um animal silvestre que você pode regularizar esse animal através de uma ação judicial. Depende muito dos requisitos. O que mais o juiz colocou aqui na sentença? Nós tivemos aqui, o juiz destacou a proporcionalidade e razoabilidade. Segundo o juiz, ele ressaltou novamente que a apreensão ela traria mais prejuízos do que benefícios e o papagaio estava vivendo em harmonia com o autor por anos e a tentativa de inseri-lo novamente na natureza seria potencialmente fatal. Isso foi o que o juiz entendeu na sentença, que acabou confirmando então a tutela antecipada, deferida lá no comecinho, e também concedendo a guarda definitiva ao autor. O IBAMA foi intimado da sentença, só que o IBAMA recorreu. Até aqui não tem nenhum problema, porque é muito comum que os entes públicos recorram da sentença de primeira instância, como foi o caso. Então, o IBAMA ele tentou alegar aqui em um recurso que não seria possível regularizar e pediu a reforma dessa decisão, que ela ainda está pendente de julgamento. Mas, embora esteja lá em segundo grau, a Procuradoria-Geral da União, aliás, a Procuradoria Regional da República, juntou um parecer nesse processo, e veja, está pendente de julgamento, mas o Ministério Público já juntou esse parecer, opinando pela manutenção da sentença. O que isso significa? Para manter a sentença do jeito que ela foi proferida. Por quê? Segundo o Ministério Público, haveria comprovação de vínculo afetivo e bons tratos, haveria uma impossibilidade de reintegração desse animal ao habitat natural, e os precedentes judiciais e a jurisprudência do tribunal, em casos semelhantes, eram no sentido de autorizar a regularização. E também o Ministério Público destacou que era uma espécie não ameaçada de extinção. Então, esse é o parecer do Ministério Público lá de segunda instância. Bom, mas aí você pode perguntar, Cláudio, todo animal pode ser regularizado? A resposta é depende. Depende porque nós temos alguns requisitos a serem preenchidos. Aqui no escritório Farenzini Franco, nós recebemos muitas perguntas diariamente sobre, doutor, encontrei uma maritaca caída no quintal da minha casa. Posso regularizar? Doutor, encontrei um pássaro com a asa quebrada no estacionamento. Posso regularizar? Não, não é assim que funciona. Nós temos alguns requisitos para que seja autorizada. A regularização de um animal silvestre que não veio de um criador regularizado pelo IBAMA é exceção e não a regra, tá certo? Grave isso, a regularização é exceção e não a regra. Então, quais são esses requisitos? Nós temos vários aqui e no escritório nós tomamos muito cuidado, até hoje não tivemos nenhuma ação improcedente ou que não deu certo, justamente porque nós temos toda essa cautela na hora de analisar o caso antes de sua propositura. Então,
qual os principais requisitos aqui? Vamos lá. Primeiro, longo tempo de posse, ou seja, aquele animal que já está aí há 3, 4, 5 anos ou mais vivendo em ambiente doméstico. Claro que nós temos algumas exceções, alguns casos cujas peculiaridades também autorizam a regularização de um animal silvestre. Por exemplo, um animal que tem uma pata amputada, que perdeu a pata, ele tem problemas de locomoção, que ele não vai mais conseguir voar, por exemplo, ou não vai mais poder caminhar, né, como ele fazia naturalmente. Então, talvez aí nós temos uma peculiaridade que autoriza a regularização. Mas, volto a dizer, é necessário ter muita cautela na hora de propositura de uma ação, é necessário entender se os requisitos estão preenchidos. Um segundo requisito são os cuidados adequados. Então, o autor da ação ele tem que demonstrar que ele trata aquele animal com todo carinho, zelo, atenção, especialmente quanto à alimentação. O animal tem que ter uma boa alimentação e são cuidados adequados, além de higiene, um espaço legal aí para ele viver. Não é um espaço legal ele viver aprisionado em uma gaiola o tempo todo, é, não seria um requisito aí, né, ao verificar que o animal ele é um pouco arisco e que ele está em uma gaiola, possivelmente aí nós teríamos uma ação dando na trave. Nós temos que demonstrar também o apego do tutor. Então, o tutor ele tem que demonstrar esse vínculo afetivo, tanto dele com o animal e do animal com ele. Os papagaios, especialmente, eles são animais monogâmicos. Então, eles enxergam o tutor ou a tutora como seu parceiro. Então, é por isso que eles, e aí, se tiver algum veterinário aí acompanhando o vídeo, pode comentar aqui no vídeo, na descrição, mas nós temos esses animais monogâmicos, então eles veem esses tutores como seus parceiros, isso acaba gerando um vínculo afetivo muito grande. Daí porque retirar esse animal do ambiente doméstico é muito prejudicial, porque veja, ele está acostumado, ele está adaptado há muitos anos em ambiente doméstico. E com aquele tutor, ele tem um vínculo afetivo com aquele tutor, que, uma vez rompido, vai gerar no animal danos psicológicos, depressão, por exemplo, é muito comum nesse tipo de animal. Nós já tivemos um caso de regularização, era um papagaio que tinha mais de 25 anos, e a tutora nos procurou para regularizar esse papagaio, porque toda vez que ela viajava, o papagaio não comia, o papagaio ficava triste, então ela tinha que levar o papagaio junto. Mas como levar o papagaio junto se ele não é regularizado? Então ingressamos com a ação judicial, essa ação ela já transitou em julgado, determinando que o IBAMA procedesse à regularização. No final desse vídeo, eu ainda quero comentar um pouquinho sobre competência. Por que essas ações são contra o IBAMA? Bom, prosseguindo aqui nos requisitos, então, para ação de regularização, nós temos a ausência de exploração comercial. Então, você não pode ter um animal doméstico com intuitos comerciais, seja para recreação, para exposição, não pode. A espécie tem que ser não ameaçada de extinção. É possível regularizar um animal ameaçado de extinção? É possível também, mas depende de caso a caso. Alimentação de qualidade, adaptação ao ambiente, você tem que demonstrar na ação que o papagaio está regularizado, está adaptado àquele ambiente doméstico, ou seja, ele vive livre, ele está bem acostumado com aquele ambiente, ele é um animal feliz. Basicamente é isso. Tem que demonstrar também o impacto emocional e físico da separação, que eu já falei, pode ter aqui danos tanto físicos como psicológicos ao animal. Teve um caso que eu me recordo agora, de que o tutor, toda vez que se afastava do papagaio, ele começava a se depenar. Ele se arranhava todo, começava a arrancar suas penas. Não sei exatamente qual o motivo, mas era exatamente essa separação física entre eles, essa quebra de afeto que gerava um estresse no animal. É importante também demonstrar que esse animal, ele
não foi adquirido através de um meio ilegal e que o autor, quando o encontrou, ele tinha uma boa fé, ele tinha uma boa intenção de ajudar aquele animal que, com o tempo, foi se tornando um membro da família. Não pode retirar animal do seu habitat natural para mantê-lo em uma gaiola ou em casa em ambiente doméstico. Isso é crime, isso é infração administrativa. O que nós estamos falando aqui são de casos onde o tutor encontrou esse animal e com o tempo ele se tornou um membro da família e só que ele é irregular, então precisa dessa regularização porque sua retirada do ambiente onde ele vive, ambiente doméstico, seria mais prejudicial do que a sua manutenção. Então, nesses casos onde nós temos essas peculiaridades, é possível regularizar, mas volto a dizer, não retirem jamais um animal do ninho. Se você souber de alguém que faz isso, denuncie, isso é infração, isso é crime. É muito triste ver esse tipo de situação, até porque muitos animais acabam falecendo por essa retirada. Então, tem que preencher esses requisitos. São situações excepcionais que a regularização é permitida através da via judicial. E também é necessário demonstrar aqui a impossibilidade do retorno do animal ao seu habitat natural. Então, como você vai pegar um animal que tem 25 anos, por exemplo, ou até 3, 4, 5 anos, aí seria um pouco, talvez até um pouco mais fácil, mas mesmo assim é muito estressante para o animal. Mas imagine um animal de 20, 25 anos, que são as ações que giram aqui no escritório. Como você vai aprender um animal desse, colocar ele dentro de uma gaiola com vários outros animais da mesma espécie ou espécies diferentes, e ensiná-lo a se alimentar sozinho? Um animal que foi acostumado durante 25 anos a tomar café com pão, comer na mesa com o seu tutor. Como você vai ensinar um animal desse a buscar alimento na natureza? Então, aqui entra a questão da impossibilidade do seu retorno ao habitat natural. Por mais que essa readaptação que o IBAMA tanto defende, inclusive em animais, eu já vi um caso onde o papagaio tinha 45 anos e o IBAMA queria apreendê-lo porque, segundo o IBAMA, era possível a sua readaptação e soltura no ambiente natural. Obviamente que embora possa ser possível através no olhar da ciência, mas haveria aí um estresse muito grande para esse animal e possivelmente ele iria falecer. E tem uma outra questão muito importante também. Esse animal, ele seria uma presa fácil para predadores, porque uma vez que ele está acostumado com humanos, que ele é um animal um pouco mais dócil, ele vai ser uma presa fácil para humanos, então por isso que é necessário, aliás, é necessário regularizar e não apreendê-lo. E por que essa ação é contra o IBAMA? Porque o IBAMA é lá, de acordo com a Lei 140 de 2011, que trata da competência, é o órgão competente para o licenciamento envolvendo animais silvestres. Agora, um detalhe bem importante: se houve a lavratura de um auto de infração por outro ente público, por exemplo, Polícia Militar Ambiental, que é muito comum, principalmente em São Paulo, essa ação ela não é contra o IBAMA, ela é contra a Polícia Militar Ambiental. Uma ação que pode ser de uma ação anulatória do auto de infração com pedido de regularização, ou então uma ação de apreensão, de devolução de animal apreendido com regularização, porque em muitos casos eles são apreendidos. Nós aqui no escritório já tivemos vários casos onde o animal ele foi apreendido, levado para um CETAS, nós ingressamos com ação judicial, conseguimos uma liminar e fomos lá nos CETAS buscar. Tivemos vários casos aqui, infelizmente, embora em todos aí a gente tenha conseguido a liminar, quando chegamos nos CETAS, alguns animais desses já haviam falecido, então é bastante triste
se esses animais estivessem com seu tutor, não tivessem sido apreendidos, com certeza não teriam falecido. Mas com a apreensão, essa retirada do ambiente doméstico onde vivem, onde estão adaptados, acaba gerando um estresse muito grande e danos psicológicos e físicos que acabam causando a morte desses animais. Gente, esse foi o estudo de caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você está na nossa lista VIP de e-mails, você também recebe esses estudos de caso por escrito, que você pode ler também quantas vezes você quiser. São estudos de caso bem interessantes que a gente escreve para você no e-mail e comenta aqui no vídeo. Até o próximo.